Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar sobre o efeito Doppler aí para vocês, certo? E bem, antes de mais nada, já vá se inscrevendo, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e na descrição vai ter um link aí que puxa para uma playlist aí de exercícios resolvidos em vídeo para vocês estudarem, tentando fazer, ver a resolução, como é que é, tá? Não só do efeito Doppler, mas de várias outras da ondulatória, ok? Então, bem, o efeito Doppler consiste, tá? Na ideia de uma fonte ou um observador estarem em movimento relativo um ao outro em relação ao meio, tá? Seguinte, ok? Vamos supor que eu tenho uma fonte. Fazer aqui a ideia é uma ambulância. Exemplo clássico. Que o efeito Doppler simplesmente ele explica o porquê de uma mudança na frequência de uma moto, uma ambulância, depois que é do aproximar para o afastar. Tá? Bem, o que ocorre? Se eu tenho uma ambulância que está parada, as ondas emitidas, pode-se pensar nas ondas sonoras, elas vão ser concêntricas, ou seja, todas elas dividindo o mesmo centro. Porém, se eu colocar essa ambulância agora em movimento, certo? O que vai acontecer devido a esse movimento? Essas ondas elas vão deixar de ser concêntricas, porque a onda nova ela foi produzida um ponto na frente, vamos dizer assim, daquela onda antiga. Então eu tenho alguma coisa assim, ó, os centros mudam de lugar, né? Eu tenho uma mudança no centro de cada uma porque a ambulância está se deslocando. Então, as ondas antecessoras, que estão mais espalhadas, foram formadas antes, né, numa posição atrás, vamos dizer assim, da primeira onda, né? Aqui eu fiz uma, só que aqui atrás eu fiz outra, só que aqui atrás eu fiz outra, só que elas vão se afastando, daí conseguem se afastar mais do que a ambulância anda. E aí, acarreta o efeito Doppler. Tá? Isso por quê? Porque a velocidade de uma onda, ela depende do meio. Tá? É o meio que vai determinar a velocidade de uma onda. Não é o fato de se eu estou me deslocando, não é a mesma coisa que eu estou andando e jogar alguma coisa, uma pedra, sei lá, que se eu jogar pedra parada é uma coisa. Agora, se eu jogar pedra e já estou em movimento, a pedra vai ganhar uma velocidade a mais. Isso com o corpo material. Com uma onda isso não ocorre. Se eu estou em movimento ou parado, a velocidade dessa onda vai ser a mesma. Então, é até possível, se eu ultrapassar a velocidade daquela onda, eu deixar essa onda para trás. Porque eu não vou conseguir jogar a onda para frente. A onda depende só do meio. E esse é o ponto principal do efeito Doppler. Ok? Porque daí eu vou perceber frequências diferentes. Certo? E bem, neste desenho, eu vejo que aqui eu tenho um comprimento de onda, que eu vou chamar de aproximação. Tá? Pensando que eu tenho aqui um observador que está escutando aí o som que vai vir dessa ambulância. E deste lado, um comprimento de afastamento. Pensando na mesma situação, né? Então, veja só. Eu vejo que este lambda aqui de aproximação é menor, né, aqui como sendo cristas de uma onda, como sendo menor que o comprimento de afastamento. Certo? De forma que a velocidade, que é o comprimento de onda vezes a frequência, a velocidade é constante neste momento. Não altera com o movimento da fonte, nem com o movimento do observador. Então eu sei que o lambda 1, F1 de um lado tem que ser igual ao lambda 2, F2 do outro. Porque esses dois vão dar a mesma velocidade. Um eu posso pensar que é um lado, dois o outro. Né? E eu percebo também o seguinte, que quanto menor o comprimento, maior a frequência. Então, a frequência da aproximação
vai ser maior que a frequência de afastamento. De forma que, quando a ambulância se aproxima do observador, ou se o observador se aproxima da ambulância, eu vou ter um aumento na frequência. Eu vou escutar, se é uma onda sonora, eu vou escutar o som mais agudo, tá? Pois a frequência maior é um som mais agudo. Se eu estou vendo a ambulância se afastar, ou se eu estou me afastando da ambulância, a ambulância sendo a minha fonte sonora, isso se aplica a qualquer outra fonte, tá? Se eu me afastar, eu vou ver uma frequência menor, de forma que, então, eu vou, tendo uma frequência menor, eu vou escutar o som mais grave. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou escutar uma frequência maior que a frequência emitida da fonte, se essa fonte estiver se aproximando de mim, ou eu me aproximar da fonte. Pelo contrário, se eu me afastar, ou a fonte se afastar de mim, eu vou ver uma frequência menor, que é o que explica, né, a situação da ambulância, ou daquele mesmo barulho de carro de corrida, quando vê na TV, que dá aquele som, que é entre o aproximar e o afastar. Tem essa troca entre o maior e o menor frequência, certo? E isso aí é com a ideia de uma fonte sonora, né? Bem, o que acontece se eu ultrapasso, por exemplo, a velocidade do som? A velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Se eu tiver algum corpo, geralmente uma nave não, uma nave, ou mesmo um jato, certo? Tentando representar aqui um jato. Se ele tiver uma velocidade que está maior do que a do som, né, onde esse V é maior que a velocidade do som, o que acontece? Ele vai produzir uma onda. Só que essa onda vai, vamos dizer assim, vai ficar para trás, porque não vai conseguir passar, pois ele está mais rápido que a onda sonora. As ondas antecessoras, a mesma coisa. Então ele vai fazendo ondas e deixando para trás. De forma que eu vou criando uma espécie de região, um cone, onde eu vou ter o quê? Uma sequência de somatórios de ondas, uma sequência de interferências construtivas. Do outro lado, a mesma coisa, que é devido a aqui o aumento de pressão e aqui a diminuição. Eu vou formar regiões onde eu tenho uma enorme soma de ondas, que quando essa região passa por cima de alguma casa, algum observador, escuta um som alto e seco. Por quê? Porque é a soma de várias ondas passando. Tá? Que é quando diz que quebra a barreira do som. Tá? E daí é o fenômeno ali do que a gente chama do efeito Doppler, certo? E o outro ponto também importante é com que frequência eu vou escutar dependendo da velocidade, que tem aparecido em algumas questões. Né? Primeiramente, nós temos a fonte, né? Agora não só ambulância, vai ser só uma esferinha, e temos o observador, que é o que vai tirar a medida da frequência. Tá? Então eu vou chamar de F a fonte, O o observador. Existe uma coisa chamada orientação Doppler. Essa orientação nos ajuda a entender os sinais, vocês já vão ver o porquê, mas essa orientação é sempre do observador para a fonte, onde é positivo na direção da fonte, na direção do observador é negativo, se estende para os dois lados. A frequência que o observador vai captar é igual à frequência da fonte vezes uma razão. Essa razão é a seguinte, as duas é a velocidade do som, só que aqui eu vou somar com a velocidade do observador e aqui com a velocidade da fonte. Tá? Muitas vezes vocês vão encontrar esse sinal de mais ou menos dos dois lados, daí uma penca de uma tabela falando para lá e para cá de várias situações, certo? Daí umas lógicas por trás, mas para fins de não complicar, a gente pensar numa fórmula, não pensar muito em sinal na hora de lembrar. É o seguinte, a orientação Doppler vai me dizer qual é o sinal de cada uma dessas velocidades, certo? De forma que, se eu tenho
a fonte, ó, se aproximando do observador, e eu posso trocar isso aqui o tempo inteiro. Eu só tenho que lembrar que a orientação é do observador para a fonte, né? Do O ao F. Essa é a orientação positiva. O sentido positivo me dá do observador para a fonte. Que se eu tiver a fonte nessa situação, né, velocidade da fonte, eu vejo que ele está no sentido negativo. Este valor vai ser negativo. Se o observador estiver nesse mesmo sentido, também é negativo. Também vai ser negativo. Se tiver a fonte nessa direção, direção positiva, vai ser positivo. Se o observador estiver nessa, vai ser positivo também. Então a orientação Doppler me ajuda a encarar o sinal. Eu boto só os dois positivos aqui por enquanto. E se for negativo, bem, eu vou jogar aqui, vai se consertar, né? Então eu posso calcular a velocidade do... Ou melhor, eu posso determinar a frequência que eu vou perceber com base na frequência emitida pela fonte e pegando a orientação Doppler, que daí eu posso trabalhar de qualquer jeito. Posso colocar o observador aqui, a fonte aqui, que a orientação Doppler vai ser essa, ó, mais ou menos. Posso colocar a fonte aqui em cima, o observador aqui embaixo. A minha orientação vai ser observador, fonte. Com isso, eu determino as velocidades, se está aproximando ou afastando. Eu tenho aqui meu cálculo ali com os valores certinhos de mais ou menos, certo? Daí era a minha dica última aí a respeito do efeito Doppler e da expressão dela. Certo, pessoal? E bem, com isso encerro aqui falando de efeito Doppler. Tá? Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões vocês podem colocar aí nos comentários, como eu falei no início do vídeo. Lembrando aí dos exercícios na descrição. E se gostaram da aula, peço que se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo, certo? E bem, com isso desejo a vocês bons estudos e até a próxima!